Olá, gente. Estou recebendo aqui no meu consultório hoje a querida nutricionista Arielle. Vou deixar que ela se apresente para vocês e, se Deus quiser, vai ser o primeiro de muitos bate-papos que a gente vai ter aqui. E hoje a gente vai abordar um tema muito interessante, que é a candidíase. A Arielle vai me fazer algumas perguntas que as pacientes têm mais curiosidade de saber com a gineco e eu vou fazer umas perguntas para ela sobre suplementação, alimentação, o que ajuda, o que piora a candidíase. Então, pode se apresentar, Arielle. Então, é um prazer estar aqui com a doutora Davando, né? O consultório dela é uma pessoa, uma ginecologista maravilhosa, né? Uma pessoa excelente. Então, as pacientes dela realmente têm se queixado bastante de candidíase e têm algumas dúvidas relacionadas à nutrição. Então, realmente, para a gente tratar uma paciente que está apresentando candidíase, essa, essa, essa parceria de nutricionista com ginecologista é excelente, porque aí vocês conseguem ter uma melhora significativa. Então, hoje eu vou esclarecer as dúvidas relacionadas que eu mais recebo em consultório e a doutora Davana também vai esclarecer as dúvidas que ela mais recebe em consultório. Uma das primeiras dúvidas que me perguntam bastante, que geralmente as pacientes têm, é sobre se a candidíase é uma doença sexualmente transmissível. O que você acha, doutora Davana? O que você tem a dizer a respeito disso? Não, a candidíase não é considerada uma IST. Ela não é considerada uma doença sexualmente transmissível. Ela é uma vaginite. Então, a candidíase a gente não pega do parceiro. Existem outros fatores que contribuem para o aparecimento da candidíase. Ótimo. Tem uma outra pergunta também que as pacientes sempre têm dúvida, é se dormir sem calcinha ajuda a melhorar a candidíase. De fato, dormir sem calcinha ajuda. Não é que vai melhorar a candidíase, né? A gente tem um tratamento específico para isso, mas é uma forma de prevenir que ela apareça, porque a gente precisa ventilar a região genital no período da noite. Então, sim, dormir sem calcinha ajuda bastante aí na recorrência da candidíase. E, doutora Davana, como é que a gente faz para diferenciar a candidíase de um corrimento vaginal normal? Então, a candidíase ela é um quadro bem clássico, né? Se bem que ela nem sempre se apresenta da forma clássica. Mas a candidíase geralmente ela é um corrimento esbranquiçado, apresentando grumos, né? Que são tipo um queijinho Minas esfarelado. Geralmente é acompanhada, sim, de coceira. Então, quando a gente abre ali o canal vaginal com o bico de pato, a gente já vê aqueles grumos. E essa coceira, às vezes, ela se estende para a parte externa. Então, é um corrimento bastante incômodo. Lembrando que nem toda candidíase vai se apresentar dessa forma. E existe um termo bastante conhecido que é candidíase de repetição, né? Então, por que que a candidíase ela sempre volta? Ela é recorrente? Então, conforme a paciente ela vai tendo o quadro de candidíase, e às vezes não trata, às vezes ela acaba tratando de uma forma que não é a forma mais eficaz, vai criando ali um biofilme no canal vaginal. E esse biofilme, ele impede que as medicações normais elas consigam penetrar ali naquela vagina para tratar a candidíase. Então, o tratamento da candidíase de repetição, ela consiste na quebra desse biofilme. Então, hoje em dia, a gente tem medicações específicas, como, por exemplo, o ácido bórico, que entram ali atuando, quebrando essa barreira ali do biofilme, para que as medicações tradicionais consigam penetrar ali naquele canal. Ah, que ótimo. Então, essas eram algumas dúvidas principais, né, que as pacientes geralmente têm. Né? Se você tiver alguma dúvida aí sobre candidíase, quiser colocar nos comentários ou quiser mandar para a doutora Davana via direct, ela também pode esclarecer. E agora eu queria saber da parte da nutrição, né? Como que eu como nutricionista, posso ajudar essas pacientes? A nutrição tem um papel muito importante no tratamento da candidíase, tanto é que geralmente os ginecologistas encaminham os pacientes para um nutricionista. Então, a gente vai hoje abordar um pouquinho aqui também sobre qual o papel da nutrição no tratamento da candidíase. Exato. Eu separei aqui umas perguntas que eu acho que vão ser bem interessantes, né? A gente sempre gosta de tirar dúvida com uma profissional igual a Arielle, que é uma nutricionista especializada na saúde feminina. Então vamos lá, Arielle, preparei umas perguntas aqui para você, que as pacientes realmente têm dúvida e eu sempre encaminho aí para a parte da Nutri. O açúcar pode piorar a candidíase, Arielle? Sim, o açúcar tem potencial de piorar a candidíase porque a cândida, ela se alimenta da glicose, né? Ela precisa de energia para crescer. E a glicose favorece esse crescimento da cândida, né? Então, ela utiliza a glicose como fonte de energia. Por isso que alimentos ricos em açúcar
favorecem o crescimento da cândida. Quando a paciente está em crise realmente aguda de candidíase, a gente recomenda suspender a ingestão dos alimentos açucarados, para evitar que haja proliferação desse fungo. Nossa, que interessante, viu? A gente, como ginecologista, acaba não sabendo desses pequenos detalhes. E quais alimentos podem realmente piorar o fungo? Podem piorar a candidíase, Arielle? Então, os alimentos que contêm açúcar, eles pioram a candidíase. Farinha branca, né? Então, todos os alimentos que contêm trigo, farinha branca pioram também. A gente tem os alimentos ultraprocessados, que têm muito condimentos, os alimentos que têm nitritos, nitratos, né? Aqueles alimentos que são embutidos, eles pioram porque inflamam mais a paciente, então aquela região da microbiota vaginal vai ficar mais inflamada. O excesso de laticínios, alguns pacientes, assim, a gente precisa também observar bastante, isso é mais individual, mas eu retiro até o leite de alguns pacientes nesse período de tratamento, para que ela tenha uma melhora. Então, basicamente, esses alimentos que eu citei, fonte desses alimentos, a gente retira ou a gente faz uma dieta de transição, de rotação, para observar como a paciente vai responder. Bacana, o açúcar eu já sabia, mas os laticínios eu não sabia não. Bem interessante. E probiótico? A gente fala tanto em probiótico hoje em dia, probiótico oral, vaginal, manipulado. O que é que você acha, Arielle? Ajuda ou não? Os probióticos, eles têm um papel fundamental, porque o probiótico vai fazer com que essa microbiota, tanto intestinal quanto vaginal dessa paciente, seja colonizada, né, com bactérias positivas. Então, quando a gente vai tratar uma paciente que tem candidíase, eu preciso observar a microbiota intestinal dela, porque o intestino tem um papel fundamental no tratamento da candidíase. Então, se ela tiver com um desequilíbrio nessa microbiota intestinal, eu preciso fornecer probióticos, as cepas corretas de probióticos para colonizar essa microbiota intestinal, para que ela tenha uma imunidade também melhor acentuada, para que ela possa ter um tratamento de candidíase mais efetivo. Então, por isso que a gente tem que trabalhar em parceria, a ginecologista com a nutricionista, para que organize a dieta dessa paciente, recolonize a microbiota e ela tenha uma resposta melhor dos medicamentos que forem introduzidos no tratamento dela. Nossa, bem interessante. Eu vou precisar depois rever essa discussão aqui, porque eu estou aprendendo tanta coisa. Bom, e qual a relação? Essa é uma pergunta que me fazem demais também. Qual a relação do intestino com a candidíase? Por que que o intestino desregulado pode piorar o quadro de candidíase, Arielle? Então, geralmente, o que eu observo nas pacientes que estão em, né, candidíase, com crise de candidíase, é que elas têm disbiose intestinal. A maioria das pessoas já ouviu falar desse termo, não é um termo desconhecido. A disbiose intestinal é quando há um desequilíbrio, né, tem mais bactérias negativas do que positivas, né, benéficas nesse intestino. Então, essa paciente, ela tem esse desequilíbrio, a gente precisa reajustar a microbiota intestinal dessa paciente para que ela tenha uma regulação dessas bactérias e aí essas bactérias positivas, elas fiquem em número maior e coloniza esse intestino. E a partir daí, ela vai ter uma resposta melhor e esse fungo vai perder força, né, digamos assim. Então, ela vai eliminar esse fungo que causa candidíase. Mas, para isso, o intestino dela precisa estar regulado, ela precisa estar com uma dieta rica em vegetais, uma dieta que realmente tenha o potencial de regular esse intestino com a microbiota mais positiva. Interessantíssimo. E as pacientes também perguntam muito: o que comer para prevenir a candidíase recorrente? Existe algum alimento que realmente ajude? Sim, existem alguns alimentos que são potenciais, né, nesse tratamento que ajudam bastante. A gente falou agora dos probióticos. O iogurte natural, ele tem probióticos. Se você escolher um bom iogurte natural, até esse que você faz em casa, ele vai te ajudar bastante. A chia tem esse potencial também. A cebola, o alho, ele é excelente antifúngico, o alho, né? A gente tem os vegetais, nós temos também alguns temperos naturais que a gente pode acrescentar, né, na dieta dessa paciente, o alecrim, a gente tem o cravo. Então, são artifícios que a gente utiliza ali na dieta para potencializar o tratamento da candidíase, principalmente recolonizar essa microbiota, né? Fazer com que ela fique com a microbiota tanto intestinal quanto vaginal equilibrada. Bacana. E agora um tema aí que vocês adoram: suplementação. Existe, Arielle, alguma suplementação que possa ajudar quem sofre com candidíase de repetição? Existe sim, a gente tem alguns suplementos que a gente utiliza. Como eu citei, a gente tem algumas cepas de probióticos que são específicas para o tratamento. Então, eu sempre indico essas cepas mais específicas, né, de acordo com a necessidade da paciente. Eu gosto muito de indicar também o kefir. O kefir é um suplemento natural, né? A kombucha é excelente também.
para a recolonização dessa microbiota. E existem outros, a gente tem também a cúrcuma, que ajuda bastante, o próprio alho, se você utiliza ele em cápsula também, se você não gosta dele no alimento, na comida, você pode utilizar o óleo em cápsula. Então, todos esses ajudam no reequilíbrio da microbiota intestinal. Perfeito, Arielle. Foi um prazer recebê-la aqui e a gente vai trazer mais temas interessantes. Eu sei que vocês gostam: endometriose, perimenopausa, pós-menopausa, síndrome do ovário policístico. Então tem muita coisa bacana que a Gineco consegue ajudar com aqui a ajuda da Nutri. Ótimo, doutora Davana, esse bate-papo foi excelente, né? Nós conseguimos aprender muito uma com a outra. Então, assim, é muito enriquecedor. Eu acredito que as pacientes, as mulheres que são nossos seguidores, que estão aí nos assistindo, elas têm também dúvidas em relação a isso, e a gente está aqui para ajudar. E se você tiver alguma questão que não foi falada aqui, pode mandar via direct que a gente responde. E até o próximo bate-papo.